A gente tem um problema na mão. A gente tem um problema aí acontecendo com diversas causas. A gente vê São Paulo, por exemplo, e regiões metropolitanas, liderando o problema. Se o senhor fosse um político ou alguém que tivesse muita influência ou poder, como é que o senhor começaria resolvendo esse problema? Pô, mandou bem, Marcelo, mandou bem. Você sabe que algumas vezes eu já pensei nisso, né? Da última vez, inclusive, quando eu ia pegar o número, né, havia um conflito na minha casa, minha esposa e meu filho não queriam que eu entrasse nessa, a minha esposa garante que eu não saio vivo. Né? Eu falei, mas eu já estou morto, ninguém vai matar um morto. Né? Eu já estou morto, então eu já estou na hora extra. Então estou muito tranquilo em relação a isso. Né? A questão mais é as próximas gerações. Eu sempre penso como, né, um existencial humanista. Então, algumas coisas, né, me dão assim, chão. Né? Uma delas, né, é um conceito do Erich Fromm, que ele diz, é um pensador existencial humanista, que ele diz o seguinte: nós deveríamos dar à luz a nós mesmos e facilitarmos as gerações futuras. E eu invisto muito nisso, no autoconhecimento e melhorar a vida dos outros que estão ao meu redor, né, dentro do processo. Se todos agissem assim, creio que a gente teria menos problemas, bem menos problema, né? Porque quando eu me conheço, eu sei por que eu estou com raiva, por que eu estou triste, por que eu estou chateado, porque eu quero quebrar tudo, é isso, ou porque eu quero me isolar. E se eu facilito as gerações futuras, né, eu não vou querer pegar uma criança de 3 anos e botar para masturbar, como a OMS está propondo, né? Ou introduzir o contato sexual dessas crianças prematuramente com 6, 7 anos, quando eu recebo em clínica muitas pessoas foram abusadas sexualmente, com traumas, feridas na alma, né, arrebentando com a vida dele, com alcoolismo, com drogadição, com uma série de problemas, porque entrou de uma maneira errada na sua vida sexual, porque não foi lhe permitido desabrochar dentro do tempo que o seu organismo poderia pedir para poder acontecer. Que normalmente isso vai acontecer a partir da adolescência, né? Quando o corpo da mulher ele já está pronto para uma vida sexual ativa, e do menino também quando vai se apresentar para isso. Então, se nós retrocedermos, né, na história antiga, nós vamos ver que as mulheres entravam em vida sexual ativa com 13, 14 anos em média. Né? O Oriente Médio ainda continua assim, inclusive. Né? E você tinha um homem na faixa dos 24 anos, olha só, em média, que ia se envolver, né, com uma ninfeta. 14 anos é uma ninfeta, 13, 14 anos é uma ninfo, né? E aí, esse corpo de mulher, agora, ainda com a cabeça de criança. A gente sabe disso, né? A mulher, quando ela chega por volta aí dos 22, 24 anos, ela dá um salto quântico, né? Ela vai a 34, 38 anos de maturidade mental em relação a um homem de 38 anos. Então, muitos casamentos, inclusive, dão problemas por causa disso, porque a mulher casa com um homem mais velho, porém não mais maduro. E ela amadurece. Quando ela amadurece, ela vê que ela tem uma criança dentro de casa. Né? E esse tem sido um problema grave nos dias atuais em cima disso. Né? Mas vamos lá. Então, o que acontece? Né? Eu penso o que a Fiocruz pensou no pós-pandemia. A Fiocruz fez um levantamento, ela diz o seguinte: 40% da população brasileira está com transtorno mental. Fato real. Tá? E eu concordo com eles, porque eu vivo isso em clínica, né? Eu tenho clínica aqui no Downtown, na Barra da Tijuca, e a gente vê isso o tempo inteiro. Eu tenho trabalho espalhado pelo mundo inteiro, trabalho em todos os continentes hoje, né? E aí a gente recebe casos e casos e casos. Então, 40% transtornado mentalmente. O que é isso? Bipolaridade, esquizofrenia, olha só, situações ligadas agora, né, ao processo também, né, de alterações de humor no quadro psicótico, no caso das borderline, no processo borderline, em cima disso aí. Você tem pessoas, né, com quadros de insônia, pensamento acelerado, vendo vulto, ouvindo vozes. Gente, está acontecendo de tudo, né, em cima desse processo. Então, eles disseram o seguinte: saímos da pandemia, isso é publicação março do ano passado, 2022. 40% está transtornado mentalmente. Você imagina o que é isso? O Brasil, 210 milhões, você tem 84 milhões de pessoas transtornadas mentalmente. Isso é grave, muito grave. Você anda pela rua, eu tive recentemente lá em Gramado e Canela, e eu me surpreendi de todo mundo de cara fechada. Cidades lotadas,
as pessoas consumindo, né? Eu já tinha ido em outras oportunidades, era comum você ver as pessoas sorrindo, aquela coisa toda, né? O cara mal abria, né, o sorriso para uma foto. Tá desse jeito, né? Você anda no centro do Rio de Janeiro, centro de São Paulo, você troca até de calçada, dependendo de quem vem do lado. Vem uns caras do tamanho de vocês, eu vou trocar de calçada, porque se vir de cara fechada, já vai dar ruim. Se tu olhar na direção do cara, o cara vai perguntar, tá olhando o quê, meu irmão? Você tá pensando o quê? Tá tirando sarro da minha cara? Tá todo mundo muito irritado, né? Isso no trânsito. A gente viu aqui na Barra da Tijuca, lembra aquela mulher que aconteceu aqui, né? No trânsito, aquele incidente de trânsito, os garotos estavam bêbados, ela resolveu gravar, porque bateu no carro dela, os caras saíram, arrancaram a mulher e saíram arrastando a mulher com o carro. Isso aconteceu aqui, não deve ter 6, 7 meses que aconteceu em cima disso aí. Então, a gente percebe que há uma grande atmosfera opressora, de opressão. Então, a gente falava, 40% está assim. 20% pensa em fazer aquele artista da Record, que parece que agora é da Globo, que quebrou o bendito do hotel lá em Copacabana e resolveu tirar onda de Homem-Aranha, vim pulando, né? Pulando até se estabacar no chão. Você imagina, né? Então, e aí colocaram na conta de uma medicação, tarja preta, que ele estaria utilizando para dormir, né? Saiu uma pesquisa do consórcio de mídia que não durou uma semana e eles recolheram a bendita pesquisa que para cada 4 pessoas que tomam medicação tarja preta, 3 não funciona e 1 eles têm dúvida se funciona. Comum a pesquisa, efeitos colaterais. Fato. Então, quando alguém entra, né, para poder cuidar de uma depressão medicamentosamente, né, um pânico ou uma ansiedade, é comum nós termos essa pessoa utilizando o quê? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15. Eu já peguei 27 medicamentos. Eu cuidei de uma senhora na Europa com 27 medicamentos por dia. Você imagina? É uma verdadeira farmácia ambulante, né? Qualidade de vida zero, né? Essa pessoa já é um zumbi, é uma pessoa drogada. Então nós temos uma sociedade drogada, né? Estamos aqui no Recreio, né? Do Recreio até a Barra da Tijuca, eu não contei exatamente, mas nós devemos ter próximo de 40 farmácias, sem pensar nas que estão dentro dos shoppings. Só no Recreio tem 72. A gente tem uma startup que melhora a venda de farmácias e a gente tem a plena noção da quantidade. Só no Recreio tem 72 e na Barra tem mais de 100 farmácias. E todas elas com faturamento alto. Alto, é. As grandes é de 2 milhões, de 1 milhão a 2 milhões mês. Então você imagina, né? Você tem uma população nesse eixo aqui, talvez de 400 mil pessoas, Recreio Bar, mais ou menos isso, com 172, né? E se cada uma delas, uma pela outra, faz 1 milhão, são 172 milhões de reais em doença. Né? Doença, as pessoas estão doentes. Não é isso? As pessoas estão doentes. Então, na realidade, o que acontece? Aí eles botaram que 20% pensam em fazer o que o rapaz lá fez, né, em relação à vida dele. Ok. Você tem 80% da população fazendo depressão e 90% fazendo ansiedade. Ok? Então, o Brasil, tá? 80% fazendo quadros de depressão. Foi aquilo que você falou, acho que foi o Marcelo que falou, de repente na minha casa, na tua casa, na casa do vizinho, né? Pessoal que mora em prédio, tu imagina, o cara de cima, o cara de baixo, o cara de frente, o cara de trás, meu Deus, não é isso? E lá no play, Jesus, não é isso? E o cara da portaria, meu Deus, tu imagina. Então, a situação é grave. Então, 80% está fazendo um quadro depressivo, ok? Em vários níveis, né? A depressão existe em vários níveis, até chegar ao nível profundo da pessoa ficar lá. Nós tivemos um episódio, né? Um pouquinho antes da pandemia, de um jovem, vocês vão lembrar desse caso na Tijuca, que ele era muito falante de uma rede importante de ensino, que o garoto se suicidou. Com 17 anos, lembrou do caso? Uhum. Então, e surpreendeu todo mundo, por quê? Porque o leigo não entende que depressão não é apenas isolamento, né? Depressão é agitação, é alteração de comportamento, né? Você pode comer demais, você pode comer de menos, você pode perder libido, né? Você pode ter alteração de sono, quer dizer, então você tem várias possibilidades da manifestação do status ou do estado da depressão. E ansiedade, nós somos o primeiro país em ansiedade do mundo. Quando veio o amiguinho de Wuhan, nós vendemos Rivotril igual água. Não é isso? Igual
água, né? Aumentou, já era a medicação mais vendida, e aí se vendeu o quê? Mais, muito mais, né? Isso foi 2020, né? 2021 ele perdeu para o remédio do verme, aí o remédio do verme disparou em cima da parada e se vendeu, né? Não se faturou tanto quanto, porque o amigo, né, o trio, vamos botar trio, porque não tem pub do trio, o trio, né, o trio ele tem um valor agregado maior. Né? Então, o faturamento, com certeza, dessas 172 farmácias foi infinitamente maior por causa do trio. E aí, na sequência, veio, né, o Tina. E aí, na hora do Tina, o Tina superou em volume a venda do trio. Olha só o que aconteceu. Né? E aí, saímos da pandemia totalmente sequelados. Então, respondendo ao Marcelo, depois de tudo isso, né, o que eu faria? Núcleos de acolhimento humano, Marcelo. Isso é importantíssimo. E núcleos de empreendedorismo comunitário, entendeu, Sidney? Porque nós estamos para viver a maior crise de todos os tempos. A economia global quebrou. Nós vamos entrar, né, numa ordem, né, econômica global e que ela tem como interesse na Agenda 2030, né, ter justamente uma redução desses 30% que vocês viram aí de cara. Mas ainda é muito, né? O objetivo final é nós chegarmos ao final desse século com menos de 1 bilhão de pessoas. Esse é o projeto. O projeto é justamente esse. Então, você diminui, né, o processo do engravidar, né, a nível biológico. Vocês devem ter ciência que várias mulheres estão com problemas de gravidez, de engravidar, ok? Recentemente, os homens, aspas, né, as modificações, aspas, as orientações, aspas, ou as determinações, aspas, estão levando homens, inclusive, a quererem passar, né, o XX pela experiência XY, né, em cima do processo ali. Então, na realidade, o que é que a gente tem para agora? Né? Uma mudança brutal no conceito biológico humano. Né? Então, nós temos que formar núcleos de resistência humana no planeta. Isso é fundamental. Né? E isso depende de quê? Núcleos de acolhimento humano, ok? Que é o que eu chamo de Churchonal, né? Que o Marcelo, né, em breve vai virar pastor da Churchonal, da Igreja Viva, não é isso? A Igreja do Agora, para quê? Para reunir meia dúzia e cuidar dessa meia dúzia. Igreja primitiva, a gente estava falando sobre isso um pouquinho antes. Você reunir essas pessoas e cuidar um dos outros. Nós precisamos cuidar um dos outros. Né? Dentro do teu condomínio, vocês têm que ter um núcleo de acolhimento. Porque se o vizinho tiver problema, vai chegar na tua casa. Pode ter certeza disso, ok? Se nós entendemos isso no Rio de Janeiro, que já é uma cidade, né, predisposta para uma implosão social, ok? Nós temos que sair colocando em todas as comunidades o conceito. Por quê? A violência é a maneira mais primitiva de você lidar com a sua frustração, com o seu medo e com a sua ansiedade.